isso e vamos falar dos sintomas, tá? Os sintomas da depressão, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha aqui. E aí, vamos começar a nossa aulinha aqui. Começando nossa aulinha, vamos lá lembrar o que é depressão. Lembra que a depressão é um nome que a gente resgatou, tá? Da geografia, tá? Depressão quer dizer queda, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer o nosso gráfico aqui. Então aqui, positivo e negativo. E o que é depressão? É uma alteração no humor, né? O pessoal acha que é tristeza, tal. Alteração no humor. E vamos lá. Como é que está esse gráfico aqui? Então, ou seja, aqui tá o nosso humor, positivo, negativo, uma oscilação é natural. Essa oscilação de humor, né, é natural. Tem dia que você acorda bem, no meio da tarde você não fica tão legal, no final do dia você fica legal de novo, e aí vai. Essa alteração no humor é natural, tá certo? Porém, essa queda que é construída aí, e qual o período, Romero, para construir essa... pra gente entender que realmente o cara tá depressivo, pelo menos aí 2 semanas. 2 semanas, o cara muito triste, com excesso, né, de tristeza, com a queda de humor, né, com a queda grande de humor, tá? E aí vai caracterizar realmente que ele tá com sintomas depressivos, tá? Mas aí a gente vai falar um pouco de sintomas hoje, tá? Então vamos lá. Essa queda aqui, essa queda no humor, essa baixa aqui, essa queda no humor é que vai fazer com que a gente entenda que essa pessoa está com essa baixa aí, está com essa depressão, com essa construção de depressão. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a Ana Flávia, bom dia. Ontem a gente falou um pouquinho, você que está aqui nessa live, a live é relevante para você, aperta e segura no coraçãozinho. Geneilson, beijão, aperta e segura no coraçãozinho para que o Instagram entenda que a live é relevante e propague para muito mais pessoas. E esse aviãozinho que está aqui, essa setinha que está na tua tela, marca os teus amigos, notifica eles, tá? Para que eles venham para cá para nossa live, tá certo? Ontem a gente falou que 80 a 90% da depressão está relacionada, tá, aos comportamentos lá de papai, mamãe, vovô, vovó. Aldemir, bom dia, tá? Então, ou seja, ontem a gente falou sobre isso, né? Então essa parte aí, né, que seria aí a parte genética que a gente desdobra aqui em comportamentos, atitudes e ações, tá ligada, tá certo, à depressão. Então vamos lá. Ontem a gente falou sobre isso e hoje eu queria explanar um pouquinho mais sobre como é essa construção dessa depressão, tá? Então vamos lá, fazer um desenho aqui. Aqui é o nosso subconsciente, né? Subconsciente é aquela vozinha que fala na nossa mente, né? Você que me acompanha já sabe. E aqui o consciente, né? Seria o nosso racional. Deixa eu apagar aqui e colocar um pouquinho mais para baixo, que aí eu vou precisar usar a parte de cima e aí não vou conseguir. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui seria o sub e aqui o consciente. Vamos lá. Quero que você imagine aí, né, que a nossa criancinha, Dai Lima, bom dia. Imagina que a nossa criancinha aqui, tá, com 1 aninho de idade. 1 aninho de idade, tá? Vamos fazer esse pontinho aqui com 1 aninho. A nossa criancinha acordou no berço e mamãe e papai não tava. Mamãe e papai não tava, tá? E ela acordou aí no berço e sentiu com medo. Ficou com medo, com 1 aninho, tá? Então vamos lá, ela sentiu medo e tem 1 ano. Então com 1 aninho ela sentiu com medo. E aí, com 2 aninhos, aconteceu outro evento. Imagina que com 2 aninhos, ela foi mexer na tomada. E aí o papai foi lá e deu um grito nela. Por quê? Porque papai ama, né, o nosso bebezinho, nossa criancinha, tá certo? Você que está aqui comigo, quer dar um nome para essa pessoa aqui, quer dar um nome para essa criancinha? Coloca o nome aí pra gente colocar aqui. Fala aqui comigo. Vai, vamos lá. Vamos interagir aqui. Interage aqui comigo, vamos lá.
Deixa eu pegar aqui nosso cronômetrozinho para a gente ver como é que tá de horário. Então vamos lá. Fala aqui, quem é o nome desse nosso personagem aqui, que está aqui, desse subconsciente aqui? Qual é o nome desse subconsciente? Coloca aqui para mim o nome aqui, para a gente dar um nome aqui a essa pessoa. Vamos lá. Então, com 2 aninhos, o papai foi lá e deu um grito nessa pessoa porque ele ia mexer na tomada. O papai, com medo que ele tomasse um choque, ela tomasse um choque, né? E aí deu esse grito porque ama ele. Porém, o nosso cérebro, ele é literal. Ele não vai entender dessa forma. Ele vai entender que houve, né, um grito e ele vai buscar estratégias de sobrevivência sobre isso, tá? Então vamos lá. Nesse momento aí, o nosso personagem aqui com 2 aninhos, na hora que o papai deu um grito, ele ficou triste. Certo? Ele ficou triste com 2 aninhos ali com o grito do papai. Tá? Isso aqui a gente está falando como é que se constrói uma depressão lá no teu cérebro, de acordo com as interpretações do teu subconsciente, essa vozinha que fala na tua mente, tá bom? Então vamos lá. E aí o que acontece? Com 4 aninhos, né, com 4 aninhos, aconteceu aqui outro evento. Deixa eu apagar aqui para a gente manter a métrica. Vamos lá. Com 4 aninhos aconteceu outro evento aqui. E esse evento aqui, com 4 aninhos, a mamãe foi passar na rua com o filhinho, o nosso personagem aqui. E aí o carro quase pega eles, né? E aí o que aconteceu? O nosso personagem aqui ficou, né, com medo de novo, ou pode ter ficado angustiado. Enfim, vamos lá. Vou botar aqui angústia. Com 4 aninhos. Aqui foi com 2 aninhos, ali com 4 aninhos. Maravilha. Então vamos lá. Com quantos anos agora? Vamos ver. Com 6 aninhos. Com 8 aninhos. Vamos lá. Com 8 aninhos agora. Com 8 aninhos. O nosso coleguinha, o nosso personagem brigou com os amiguinhos, né? Ele brigou com os amiguinhos no colégio, em casa. O nome do personagem é João? Beleza, vamos botar o nome aqui. Então esse carinha aqui chama João. Vamos lá. Nosso personagem aqui vai ser o João. Vamos lá, João. Então o João, ele brigou com os amiguinhos, tá? No colégio. E aí o que acontece? Ele ficou com raiva. O João ficou com raiva. Aqui com 8 anos. 8 aninhos. O João brigou, ficou com raiva. Tá certo? O Joãozinho ficou com raiva. E aí a gente está construindo esse caminho neural no cérebro do Joãozinho lá, tá? Esse caminho pode ser no teu cérebro, pode ser no cérebro de qualquer pessoa. Se você está aqui, tem ou já teve depressão, ou conhece alguém que tem depressão, segura nesse aviãozinho e manda para essa pessoa, notifica ela, ó, tá tendo uma live falando sobre depressão, falando como é que se constrói a depressão, vai falar dos sintomas, traz essa pessoa para cá, tá bom? Vamos lá. Vamos trazer compreensão, vamos trazer clareza, vamos trazer entendimento, tá certo? Então vamos lá. 8 aninhos aí, o Joãozinho brigou com os amiguinhos e ficou com raiva. Então vamos lá. Passou-se mais um tempinho aqui, com 15 aninhos, 15 anos, o João teve outro evento lá na vida dele. Né? Aquela namoradinha que ele amava, né? Amava muito, trocou ele, né? Trocou ele por outra pessoa. E aí ele sentiu uma sensação de fracasso. Não, vamos colocar impotência, né? Se sentiu impotente, né? Vamos lá, se sentiu impotente. Em relação a toda essa situação, o Joãozinho foi trocado por outro cara, mais bonito, mais gatão, né? E aí ele sentiu, com 15 aninhos, sentiu lá uma sensação de impotência. Cara, minha namoradinha me deixou, tá? Então vamos lá. Com 1 aninho, medo, aí tristeza, angústia. Lembra que o nosso cérebro ele é multifacetado, né? Ele não vai seguir um leque só de emoções, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? O nosso cérebro ele pega uma emoção, ele vê que a outra é correlacionada, ele linka uma emoção a outra, porque a função do nosso cérebro, do nosso subconsciente é economizar energia, é estratégia de sobrevivência, autopreservação, tá certo? Por isso que a gente tem esse cuidado. A gente cuida da gente, mas a gente tem o hábito de cuidar mais do outro do que cuidar da gente. Por quê? Nós somos importantes, mas a espécie é mais importante. O todo é mais importante do que a gente, tá? E lembra, o que é isso aqui?
é o aprendizado. O nosso cérebro aprende por emoção e por repetição. Vamos lá. Vou colocar aqui mais uma vez para você lembrar. Emoção versus repetição. Então vamos lá. Repetição. Emoção versus repetição. Tá? É assim que o nosso cérebro aprende. Lígia, bom dia. Vamos lá. Nossa aula 2 hoje. Tá? Estamos reforçando aí como é que constrói no nosso cérebro aí a depressão. E daqui a pouco nós vamos falar dos sintomas da depressão. Tá certo? Quais as áreas que ele vai afetar na nossa vida. Tá? Humor, né? A parte cognitiva. Tá certo? A nossa interação social. Tá? Já a gente vai entrar nesse mérito. Na nossa fisiologia. Como é que ele vai atuar. Tá certo? Então a gente está construindo nossa depressão. No caso, a depressão do Joãozinho, né? Nossa não, a do João. Então vamos lá. 15 aninhos. E aí o que acontece? O João, com 23 anos, vamos levar o João mais para frente. O João com 23 anos. 23 anos, o João estava terminando a faculdade, estava buscando uma oportunidade de trabalho, né? E aí toda essa pressão em casa, no trabalho, né? Toda essa pressão de ter que conseguir um trabalho, uma oportunidade, concluindo a faculdade, TCC, toda essa odisseia, toda essa pressão externa, né? O que aconteceu? O Joãozinho se sentiu aqui, né? Com 23 anos. Vamos lá, se sentiu, como é que a gente coloca aqui? Qual foi a emoção que ele sentiu aqui nesse período aqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ele sentiu aqui, vamos botar aqui com medo? Não, vamos botar aqui. Sentiu uma sensação de incapacidade, vamos lá. Incapacidade. Com medo de não conseguir chegar lá. Anderson, Gaudêncio, Juliana, Eduardo, bom dia para vocês. Então vamos lá, o nosso Joãozinho aqui com 23 anos, diante de toda uma pressão, terminando a faculdade, né, buscando um cargo numa empresa, numa multinacional, numa empresa grande, a pressão da família, toda em relação a isso aí, o que acontece aqui com o nosso Joãozinho? Começa aqui a explodir aqui a depressão do João. Toda essa tensão aqui, né? Todo esse estresse, toda essa pressão causada aqui, faz com que o João, toda essa pressão aqui, pode ser com 23, pode ser com 40, enfim, cada subconsciente é um, né? O subconsciente ele não é linear. Então vamos lá, em algum momento aqui, com 23 anos aqui, o João, ele começou aqui, ó, ele vinha bem aqui, né, nas emoções, no humor dele, e em algum momento ele começou a ter uma queda, ele estava sentindo uma pressão muito grande. Geralmente o que acontece? Os gatilhos que a gente falou ontem, tá? São os gatilhos, a pressão externa, a sociedade, a família, né, trabalho. Lembra que o nosso cérebro, nosso subconsciente, é o mesmo de 70 mil anos atrás, na savana, no meio do mato. Então lá a gente só tinha a preocupação de comer, dormir e transar pouco para não economizar energia. Cada dia mais alucinado com a hipnoterapia. Parabéns, aprendendo muito com você. Valeu, Anderson. Beijão. Obrigadão aí, cara. Vamos lá. Anderson, pega esse aviãozinho, manda para as pessoas que você ama, aperta e segura no coraçãozinho. Por quê? Quando a gente abre essa live, o Instagram não notifica todas as pessoas. Ele não notifica. Então, à medida que você vai dando um coraçãozinho aqui, segurando o coração, tá? Ele vai notificando muito mais pessoas. Então, vamos lá. Geneilson, o que você está rindo aí, cara? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, é isso que acontece aqui, tá? Na construção da depressão do João. Então, é mais ou menos isso. Esse caminho neural que é construído. E como é que isso é construído? Lembra de ontem que a gente falou? Né? Inicialmente, vai sendo construído pela nossa sistêmica familiar. Ó, eu quero que você pense aqui. Isso aqui é a barriguinha da mamãe, tá? E aqui dentro está o João. O João está aqui dentro. O João. Vamos lá. João.
O Joãozinho está aqui dentro, tá? Então o que acontece? Desde os primeiros meses que existe um sistema nervoso aqui, trabalhando aqui dentro, tá certo? O João está recebendo as emoções, papai, mamãe, vovô e as pessoas que estão naquela dinâmica. Então vamos lá, se você tem um pai que ele tem tendências depressivas, você multiplica a possibilidade, não quer dizer que você vai ter, é a possibilidade de você ter depressão vezes 1. Se for mamãe, vezes 2. Se for um avô, uma avó, vezes 3, cara. Então, ou seja, a probabilidade vai aumentando, porque você está ali consumindo aquilo. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter, se você está nessa sistêmica aí, que você consome muita coisa ruim, né? A negatividade, você foi maltratado, houve traumas, houve abuso, tanto abuso físico, abuso sexual, teve várias situações, ou seja, de maus tratos, né? Da tua mamãe, do teu papai, de quem te educou com você, tudo isso aumenta as probabilidades, as possibilidades, porque ao longo da vida você vai gerando emoção negativa e repetindo, ainda mais reforçando essa emoção negativa, ou seja, como o nosso cérebro aprende, tá? Então, ou seja, por isso, né, que em algum momento, fulano estava tão bem, cara, fulano estava assim e tal, e aí agora ele está depressivo. Porém, a depressão é construída. Então, ou seja, ao longo do tempo ela vai sendo construída, ao longo desse tempo ela vai sendo construída, e aí em algum momento, num gatilho muito forte, uma pressão, né, de trabalho, pressão da família, pressão, enfim, da faculdade, de toda sistema que você está envolvido naquele momento, né, porque a gente sabe que desde que a gente botou o pé no mundo, né, a gente é responsável em ser o melhor. A gente é cobrado para ser o melhor. Existe essa pressão, né, para que a gente seja o melhor. A criança que andou primeiro, a criança que falou primeiro, a criança que teve as melhores notas na escola, a melhor nota no Enem, o aluno mais ranqueado, o melhor ranqueado na faculdade, o cara que está na melhor organização, que consegue as melhores promoções, tem que ter a esposa mais linda, os filhos mais lindos, de capa de revista para tirar foto e botar no Instagram. Né? Então vamos lá. Então toda essa pressão gera isso. Em algum momento você vai perceber que num ciclo aí de mais ou menos 2 semanas o João vai começar a dar essa queda, essa baixa no humor. Então vamos lá. Já que você entendeu como é que constrói aqui, como é que é construído, isso aqui nunca ninguém falou, tá? São coisas que ninguém fala, tá? Como é que se constrói a depressão, tá certo? Então essa é a construção da depressão, tá? Então vamos lá. Agora vamos para os sintomas da depressão. Vamos lá, ver os sintomas. Apagar aqui, o nosso quadro aqui é pequenininho, então vamos lá. Eu ia falar de uma coisa muito interessante, vamos lá. Lembra que um dos conceitos da hipnose, vamos lá, hipnose é sugestão. Romero, o que tem tudo isso a ver com a depressão? Tudo a ver, vamos lá. Se você nasceu numa sistêmica ruim, onde teve maus tratos, onde teve agressões, onde teve muitas situações, né, estressoras, tensas, né, o que vai acontecer? Você vai estar consumindo também coisas ruins. Então, ou seja, ao longo da tua vida, no teu Face, você para analisar, você que está aqui comigo, para analisar as postagens que você recebe. O que o Face, o que o Instagram, o que o Google, todos eles, o YouTube, todos eles te mostram, coloca para você, são postagens positivas ou negativas? Kaline, bom dia, olha aí, acordou cedinho aqui para estar com a gente, vamos lá. A gente vai agora para a segunda parte da nossa aula. Então vamos lá. Para analisar teu Instagram, teu Face, teu Google, tá certo? O teu YouTube. Quais as postagens que ele te mostra? Quais os vídeos que eles te mostram? São coisas positivas ou coisas negativas? Geralmente, quem é depressivo, né, tem um hábito de consumir negatividade. Porém, o nosso cérebro ele tem um viés da negatividade que é uma estratégia de sobrevivência. Tá? Ou seja, focar mais no negativo é uma estratégia de sobrevivência. Porém, você continua com a canetinha, onde você marca a opção que você quer. Opção A, opção B. Tá? Qual a opção que você quer? Opção A, opção B. Então vamos lá. Vamos aqui para a partezinha aqui dos sintomas. Então, ou seja, hipnose é sugestão. Então, fica ligado. As pessoas que você se envolve, que você está junto com você, as postagens, tudo isso, tá? Aqueles grupos de WhatsApp que não te levam a nada, não constroem nada, não trazem nada de bom para você. Ivonete, bom dia. Bom dia, Kaline. Então, vamos lá.
essa galera aí que não traz nada de positivo, não cria plasticidade cerebral, não expande teu cérebro de uma forma positiva, sai fora. Pessoal, você que está aqui na live, tá? Segura e aperta nesse coraçãozinho. Quanto mais você aperta e segura no coraçãozinho, aperta e segura um pouquinho, alguns segundos. Por quê? O Instagram vai entender que a live é relevante e vai propagar para muito mais pessoas, tá certo? Então vamos lá. Então, hipnose é sugestão, feito a TV. Então, nesse momento, né, de quarentena, de corona, segura, não assiste TV, não vai estar atrás de noticiários, porque você vai estar alimentando toda aquela coisa ruim que estava ali dentro de você, tá certo? Geneilson, Ivonete, vê aí, presta muita atenção. Que legal. Vamos lá. É sua amiga, Geneilson? É sua amiga, é? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Quais os sintomas da depressão? A depressão é uma alteração de humor, a gente já viu aqui. Então vamos lá. No humor, o que vai acontecer na parte do humor? Vai ter um aumento aqui. Vai ter um aumento na tristeza, né? E esse aumento nessa tristeza chega até uma tristeza. Opa, é tua amiga, maravilha. Depois de ver você falar, depois você pode falar de como você está lidando para a realização dos atendimentos. Você suspendeu e está fazendo apenas teleatendimentos. Beleza. Tá ok, Anderson. Anderson, a gente está fazendo alguns atendimentos aí de forma online, tá certo? Redesenhando o modelo, porque o modelo que eu trabalho de hipnoterapia avançada não dá pra gente fazer online, tá certo? Não dá pra fazer online. E eu tô atendendo alguns clientes aí, mas assim, de forma mais emergencial, tá? Presencial, mas com toda a segurança, tá certo? Então vamos lá. Tristeza, tá? Chegando a ser uma tristeza profunda, né? E aí o que vai dar? O que mais? Uma diminuição do prazer pela vida, né? Então vamos lá. Diminuição do prazer. Diminuição do prazer pela vida. Tá certo? Então vamos lá. Uma queda também. Vai gerar uma queda nas suas atividades. Ou seja, na parte do humor, tristeza chegando a ser uma tristeza profunda, prazer pela vida vai cair, tá? Vai ficar ruim. Desculpa, eu não precisaria nem responder agora. Muito obrigado. Valeu. Então, ou seja, prazer pela vida e uma queda nas atividades, né? Tá certo? Você vai entender por que essa queda nas atividades já, tá certo? Quando a gente falar da parte da fisiologia, você vai entender por que vai dar essa queda aí nas atividades, tá certo? E aí o que acontece? Tem uma grande situação que pode acontecer aqui também. Geralmente não está associada, mas pode vir associada, tá certo? Que é, aqui vamos botar aqui um asteriscozinho, que seria aqui crises de ansiedade / pânico. Pode acontecer. Romero, quer dizer que vai acontecer isso comigo? Não, cara. Pode acontecer. Pode acontecer, tá certo? Então vamos lá. Na parte do humor, tristeza, prazer pela vida, atividades, pode gerar crise de pânico, né? E crise de ansiedade. Por quê? Porque pode dar um medo excessivo. Pode gerar medo. Tá certo? Então isso aí é o que vai acontecer, tá? Nessa parte do humor. E na parte cognitiva, vamos lá, na parte cognitiva. Na tua parte, né, cerebral. Então vamos lá, o que vai acontecer? Vai aumentar aqui, né? Vai chegar aqui pensamentos negativos, tá? E esses pensamentos negativos,
eles podem se subdividir ali, tá certo? Pode se subdividir, esses pensamentos negativos. Eles vão se subdividir aí numa sensação, pode ter uma sensação de fracasso. E uma sensação de incapacidade. Eu estou para baixo, eu não estou bem, estou naquela bad, né, profunda, como o pessoal costuma falar agora. E aí eu estou naquele declínio, e aí eu começo a ter pensamentos ruins, pensamentos me criticando, né? Será que eu sou realmente bom? Será que eu sou realmente necessário? E aí o que acontece? E aí vem outra situação aqui. Tudo isso pode gerar uma sensação de culpa, tá? Uma sensação de culpa. E aí o que acontece? Outra coisa que pode acontecer aqui, que vai junto também, que é outro sintoma, tá? É o que? Desespero. O cara fica desesperado, né? Está dando para ver aí? Vamos ver se está dando para ver para vocês aí, tá? Então dá uma sensação de desespero, né? Então, ou seja, culpa, pensamentos negativos que vão subdividir aí em sensação de fracasso, incapacidade, uma sensação de culpa, um desespero, tá certo? Então tudo isso vai começar a acontecer. Outra coisa, né? O raciocínio, tá aqui, ó. O nosso raciocínio fica lento, né? Fica com dificuldade para raciocinar, tá? Lembra que o cérebro de uma pessoa depressiva é um cérebro dodói, tá? Porém, lembra também que o nosso cérebro tem um poder de criar neuroplasticidade. Então vamos lá. O que é isso, Romero? O que é neuroplasticidade? Então vamos lá. Eu quero que você pensa aqui comigo aqui. Vamos lá. Vou fazer um desenhozinho aqui. Vamos lá, aqui. O que é neuroplasticidade? Imagina que essas arvorezinhas aqui, né? Essas arvorezinhas aqui são teu cérebro, teus neurônios. Imagina que essas arvorezinhas aqui são teus neurônios, beleza? E aí o que acontece? O teu cérebro está dodói, né? Quando ele está dodói, ele vai estar degenerando aí algum neurônio, alguma coisa, tá certo? Aí imagina que os neurônios aí estão... Tem alguns neurônios aí que estão meio perdidinhos, meio machucados, meio dodói. E o que acontece? O nosso cérebro tem um poder, né, de criar neuroplasticidade, ou seja, ele tem um poder de regenerar, né, de criar mais neurônios. Então ele vai poder, né, consertar esses neurônios e aí criar mais. Então, ou seja, se você que está aí depressivo, tem saída, tá? Tem saída. Então vamos lá. Entendeu mais ou menos isso aqui? Galera, você que está aqui comigo, coloca aí, faz sentido, hashtag faz sentido para você. Coloca aqui para mim, hashtag faz sentido. Se a aula está sendo interessante para você, coloca aí, hashtag faz sentido, tá bom? Para eu entender que está fazendo sentido para você. Fala, Everton, tudo bom? Bom dia. Galera, você que está aqui comigo, tá? Coloca aí, hashtag faz sentido. Entendeu aqui? Então, do mesmo jeito que o cara que é depressivo está com o cérebro dodói, né? O nosso cérebro tem o poder de criar plasticidade cerebral, ou seja, de se regenerar, de criar novas sinapses neurais, novos caminhos neurais, tá? Novos neurônios. Opa, a Ana Flávia colocou faz sentido, maravilha, o Anderson também sim, perfeito. Então vamos lá, vamos passar para a parte da fisiologia, né? O que acontece no nosso corpo, tá? Vamos ter que apagar aqui, nosso quadro aqui é pequenininho. Só para lembrar para você aqui que está aqui comigo, tá certo? A live não vai ficar gravada, então chama os teus amigos, marca aqui no aviãozinho, segura o coraçãozinho. Então vamos lá, fisiologia. O que vai acontecer nessa fisiologia? Vai ter uma queda no nível de energia. Uma queda no nível de energia. Lembra que a gente falou ainda há pouco que as atividades, o prazer pela vida vai diminuir, né?
Ou seja, a pessoa vai ficar desgostosa com a vida, vai ficar desanimada. Por quê? Porque ela tem uma queda de energia. Ela tem uma baixa de energia, tá certo? Ela tem uma queda na sua cognição. Então, ou seja, não tem o que fazer, né? Vai dar esse cansaço aí. Então vamos lá. Falando já no cansaço, o que vai acontecer também? Cansaço. Fadiga. Se eu estou com uma baixa de energia, é natural, né, o aumento aqui, né, o aumento aqui de cansaço, de fadiga, e eu fico muito cansado, fico fadigado. Outra coisa, o que vai acontecer aqui? Vamos lá, em relação aqui ao sono. No sono, pode acontecer duas coisas. Podem acontecer duas coisas, tá? Um aumento ou uma diminuição no sono. Vamos lá, um aumento ou diminuição. Então pode gerar o quê? Vamos aqui. Pode gerar insônia ou hipersonia. José Alves, bom dia, vamos lá. A nossa live aqui, José, falando sobre a depressão. Então pode gerar uma insônia ou uma hipersonia. O que é hipersonia? Excesso de sono. Você percebeu que muitas vezes quando o cara está depressivo, ele fica lá no cantinho, isolado, ele não quer sair dentro do quarto, ele não quer sair da cama, né? Ele está fraco, ele está se sentindo cansado, está se sentindo fracassado, incapaz, né? Ele se sente culpado. Então, ou seja, ele fica naquela maresia, né? Fica feito aquela hienazinha. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar. Aquele ó dia, ó azar, né? Fica naquela moleza, naquela fraqueza, tá certo? Então pode gerar problemas com sono. E gerando problemas com sono, se gerar insônia, né? O que vai acontecer? Vai ter um probleminha aqui, tá? Vai aumentar, ele vai começar a ter dores. Dor física. Vai começar a ter um aumento aqui, né? E dor física. Por quê? O que acontece? Você pode ter uma hipersonia, maravilha. Mas se você não tiver insônia, você já está adrenalizado, porque você está com excesso de cortisol. Porque lembra que você estava numa tensão externa muito grande e aí entrou nesse quadro depressivo, né? Então vamos lá. Você construiu isso ao longo da vida, porque teve toda aquela sistêmica ruim, aquela sistêmica lixo. Outra coisa, como o nosso cérebro, tudo isso vai da interpretação do nosso subconsciente, tá? Por mais que você tenha talvez uma sistêmica muito lixo, né? Mas se você não tiver, mesmo se você não tenha, pode acontecer. Por quê? Porque o teu subconsciente é que vai interpretar de acordo com as experiências emocionais lá atrás, tá? Então, ou seja, não tem como Andresa Souza, bem-vinda, vamos lá, bom dia. Então, ou seja, o que vai acontecer? Dor física. E aí o que acontece? Entra naquele quadro da fibromialgia. O que pode acontecer aqui? Fibromialgia. E aí muita gente fala, cara, eu tenho dores crônicas pelo corpo todo, isso, aquilo, outro, tal. Ou seja, geralmente no quadro depressivo pode acontecer isso, fibromialgia. Não é sempre, mas pode acontecer, tá? Então, ou seja, você que tem fibromialgia, fica sabendo que tem saída. E amanhã a gente vai apresentar as saídas. Hoje a gente falou um pouco de como se constrói, né, a depressão no nosso cérebro, e a gente está falando dos sintomas aqui, e amanhã nós vamos falar dos tratamentos, tá certo? Quais são os tratamentos para depressão, tá? Os mais eficazes, tá certo? Então vamos lá. Então, dor física, tá? Outra coisa que pode acontecer também, tá? Alteração no apetite. Alteração no apetite. Alteração no apetite. O cara pode comer mais, você pode comer mais ou menos. O nosso João, né, que é o nosso personagem aqui, ele pode comer mais ou comer menos. Fernando Oliveira, galera, você que está aqui na nossa live, aperta e segura no coraçãozinho, manda esse aviãozinho para o máximo de pessoas lá fora, tá certo? Vamos lá. Vamos aqui concluir a nossa aula de hoje. Então, alteração no apetite para mais, para menos, tá certo? Vamos lá. O que pode acontecer? Aumento do... Deixa eu ver aqui, vamos lá. Alteração do apetite. Perca de libido também. O que vai acontecer aqui?
perca na libido, tá? Perca na libido. Então, ou seja, vai ser uma queda na libido, tá? Então, ou seja, e se você estiver tomando medicação, aí que vai, realmente o bicho pega mesmo, tá certo? Se você estiver tomando remédio. Em alguns momentos, em alguns casos, inicialmente é muito mais interessante você tomar a medicação. Porém, né, a medicação vai, a grande maioria dos medicamentos vai dar essa queda da libido mesmo, vai dar essa diminuição, tá? Outra coisa que pode acontecer também, aumento no peso. Aumento no peso, tá? Aumento no peso. E geralmente, esse aumento no peso aqui, ele acontece, esse aumento no peso, ele vai acontecer, geralmente, na depressão bipolar, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó. Na depressão bipolar. Esse aumento de peso, tá, vai acontecer aqui, tá certo? Então vamos lá. Isso é o que acontece com a nossa fisiologia: uma queda de energia, um cansaço, uma fadiga, o sono pode ser para mais, para menos, né? Uma insônia ou hipersonia, a dor física, né? Podendo gerar uma fibromialgia, tá certo? Porque seu corpo está com muito cortisol, está muito adrenalizado, você não está dormindo, está com insônia, tá? Lembra que lá o nosso cérebro é o mesmo na savana, volto a dizer, e lá atrás, na savana, 70 mil anos atrás, na hora de dormir era o momento mais difícil, né? Porque um inseto mata a gente não tem garra, a gente não tem velocidade, a gente não tem força, então, ou seja, no momento de dormir é o momento mais complicado, e se tem toda essa construção negativa dentro de você, o teu subconsciente ele vai estar alerta o tempo todo, porque ele acredita que pode algo, o tigre pode te pegar, e aí ele vai ficar acordado, vai deixar você acordado, vai deixar você com insônia, tá certo? Porque o nosso cérebro não entende que a gente está hoje no século que a gente está, que tem celulares, que tem isso, que tem aquilo, que a gente tem que trabalhar para ter o carro do ano, para ter uma camisa mais bonita. Não, o nosso cérebro é o mesmo de 70 mil anos atrás, tá? Então ele acredita que se tem medo, se tem algo que vai gerar risco de morte, ele vai deixar você em alerta, tá? Com viés na negatividade no máximo. Então vamos lá. Vamos ter que apagar essa parte aqui para a gente entrar na parte, né, das relações interpessoais, tá? Então vamos lá. Para a gente finalizar nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Relações interpessoais. Vamos lá, na sociedade. O que vai acontecer na sociedade, tá? O cara vai ficar, não vai querer realizar, né? Não realização, né? Porque se ele está desmotivado, ele está sem energia, ele está fraco, ele não vai conseguir realizar, né, nada, ele não vai conseguir concluir nada, ele não vai conseguir fazer nada. Então, ou seja, isso que vai acontecer. Outra sensação, ele pode ter um aumento, né? Um aumento nessa sensação, a sensação de solidão, né? Solidão. Ele tem um aumento nessa sensação de solidão, ele está se sentir sozinho, se sentir triste, né? Ele está amargurado, ele está triste, né? Então, ou seja, ele não vai conseguir realizar as coisas, as atividades, porque ele está com energia baixa, ele está cansado, ele está fadigado, a mente dele não vai bem, né? Até próximo de um burnout. Então, ou seja, solidão. Outra coisa, ele não vai querer, né? Geralmente o cara que está depressivo, ele fica trancadinho no quarto dele, e aí o que ele não quer? Interagir. Interação social. Interação social. Ele não quer interagir, né? Então vai ter uma queda aí nessa interação social. O cara, ele não vai querer interagir. O Joãozinho não vai querer interagir, tá, com ninguém. Então, ou seja, na sociedade ele não vai querer realizar, ele vai sentir uma sensação de solidão, mesmo estando com muita gente junto. Anderson ABC. Então vamos lá. Mesmo estando com muita gente junto aqui, né, e a interação social dele vai diminuir.
Por quê? Porque ele não está com energia boa, ele não está com a mente saudável, né? Então, ou seja, ele não quer tá interagindo com as pessoas, mesmo sendo um ser biológico. O que acontece? O que geralmente acontece, né, com quem está depressivo. Se você que está aqui na nossa live teve um bichinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, percebeu que quando ele estava... Não quer dizer que você vai morrer, tá certo? Só fazer uma analogia aqui. Então, ou seja, como o nosso cérebro processa. Quando você fica lá depressivo, você fica guardadinho no teu canto, você não quer interagir, você não quer sair, você sente aquele cansaço, você fica lá guardadinho, isolado. Tá certo? O que acontece? É a mesma coisa que acontece com o nosso animalzinho de estimação, porque o cérebro, teoricamente, seria o mesmo, tá? Então, vamos lá. Se você tem um gatinho, se você tem um cachorrinho que você acompanhou ele até a morte dele, o que vai acontecer? No momento que ele estava perto de morrer, algum tempo para morrer, ele começou a se isolar de todos. Por que o nosso cérebro faz isso? Estratégia de sobrevivência. Lembra que o nosso cérebro, a função dele é manter você vivo. Porém, você é importante. Mas toda a sistêmica, todas as pessoas são mais importantes, tá? Então, ou seja, o todo é mais importante que você. Então, se o teu cérebro entende que você está dodói, ele vai te afastar da comunidade, vai te afastar da sociedade, para que você fique isoladinho. Porque é como se você fosse morrer. Não quer dizer que você vai morrer, tá certo? Mesmo a gente sabendo, vendo os números, né, de depressão gerando suicídio aí altíssimos. Porém, você sabe que tem um caminho. Você não precisa, né, chegar a esse ponto, tá certo? É só fazer uma analogia. Galera, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo nessa live. Um beijão. Se você gostou, tira um print aí e me marca no @hipnorecife, tá certo? Tira um print aí e me marca. Eu te agradeço e amanhã, às 6h29, aguardo todos vocês aqui. Valeu? Um beijo no coração. Se você gostou da live, marca aqui e amanhã às 6h29 a gente tá aqui, tá bom? Valeu!